No topo de um arranha-céu de vidro que ele mesmo projetou, Ricardo Arias observava o sol se pondo sobre a metrópole. A luz âmbar refletia em seus cabelos grisalhos, conferindo-lhe uma aura de autoridade e sabedoria que apenas décadas de dedicação inabalável poderiam esculpir. Ricardo não era apenas um arquiteto, ele era o mestre das estruturas, um homem cuja ética era tão sólida quanto o concreto armado de suas fundações. Para ele, cada linha traçada em um papel azul representava mais do que um edifício. Era uma promessa de integridade e beleza deixada para as gerações futuras. Seus projetos eram reconhecidos mundialmente pela harmonia entre o moderno e o humano. Mas, para Ricardo, o maior de todos os prêmios era o respeito de seus pares e a segurança de sua família. O Império Arias, como a imprensa costumava chamar seu conglomerado de arquitetura e construção, não era fruto da ganância, mas de um amor profundo. Tudo o que ele construíra tinha um destinatário final: Beatriz, sua única filha. Cada contrato assinado, cada prêmio recebido e cada novo andar erguido no horizonte da cidade eram tijolos no legado que ele desejava entregar a ela. Beatriz era o centro de sua gravidade, a jovem que herdaria não apenas a fortuna, mas o nome imaculado de um homem que nunca aceitara atalhos morais para alcançar o sucesso. Ricardo visualizava o futuro dela com a mesma precisão com que desenhava uma planta baixa, garantindo que o caminho estivesse livre de imperfeições. Ao seu lado, sempre presente, estava Alberto. Mais do que um sócio, Alberto era o irmão que a vida lhe dera. Amigos desde a infância nos subúrbios humildes, eles haviam compartilhado o pão e os sonhos de grandeza. Enquanto Ricardo era a alma criativa e o pilar moral, Alberto cuidava das negociações e dos números. No entanto, por trás dos sorrisos cúmplices e dos brindes celebrados em jantares caros, Alberto nutria uma ferida invisível. A inveja, ácida e silenciosa, corroía sua alma. Ele se sentia apenas uma sombra projetada pelo brilho ofuscante de Ricardo. Para o mundo, Ricardo era o gênio e Alberto era apenas o homem que carregava sua pasta. Essa percepção distorcida transformou décadas de amizade em um campo de batalha secreto, onde a traição era a única arma capaz de equilibrar o jogo. O dia que deveria ser o triunfo definitivo chegou com uma aura de invencibilidade. Ricardo estava prestes a assinar o contrato para o maior projeto urbanístico da história da cidade, uma obra bilionária que revitalizaria todo o centro metropolitano. Na sala de reuniões revestida de carvalho, o ar estava carregado de expectativa. Alberto entregou a caneta a Ricardo com uma mão firme, mas o olhar fugidio. Sem hesitar, confiando cegamente no homem que o acompanhara por 40 anos, Ricardo assinou a pilha de documentos. Ele não percebeu que, entre as cláusulas legítimas, Alberto havia infiltrado anexos adulterados, criando um rastro de papel que ligava Ricardo a um esquema massivo de desvio de verbas públicas. A celebração na sede da empresa estava no auge quando o som metálico das sirenes cortou a música clássica. Ricardo, com uma taça de champanhe na mão, viu as portas de vidro serem abertas bruscamente por agentes da Polícia Federal. O silêncio caiu sobre o salão como um manto gélido. Acusações de corrupção e formação de quadrilha ecoaram pelo recinto, transformando o arquiteto admirado em um criminoso aos olhos do público em questão de segundos. As algemas frias em seus pulsos pareciam irreais, um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. Enquanto era conduzido para fora, sob o flash implacável das câmeras, Ricardo procurou desesperadamente por Alberto na multidão. O escritório de seu sócio estava vazio. As gavetas foram limpas,
Os arquivos digitais deletados e as provas de sua inocência desapareceram junto com o homem em quem ele mais confiava. Alberto não apenas roubara sua empresa, ele orquestrara sua queda completa. Ricardo estava agora diante de um abismo jurídico, sem aliados e sem saída, enquanto seu nome era arrastado pela lama da desonra. A queda não foi apenas um tropeço repentino, mas uma descida dolorosa para as profundezas de um inferno social. Após a prisão humilhante, a vida de Ricardo Arias foi desmantelada com a precisão cirúrgica de uma demolição controlada. Suas contas bancárias, fruto de décadas de trabalho honesto, foram congeladas por ordens judiciais frias e imediatas. O apartamento de luxo, com sua vista para as obras que ele projetara, tornou-se uma prisão dourada antes de ser confiscado. Manchetes estampavam seu rosto como o símbolo da corrupção, e o prestígio construído com retidão evaporou como neblina sob um sol cruel. A punição mais severa veio de sua própria classe profissional. O Conselho de Arquitetura revogou sua licença. O homem que dava forma ao concreto e alma ao aço estava proibido de desenhar até mesmo uma linha reta profissionalmente. Sem sua vocação, Ricardo sentia-se como um músico a quem tivessem cortado as mãos. O silêncio que se seguiu foi revelador. Amigos íntimos não atendiam mais suas ligações. Colegas atravessavam a rua para evitar seu olhar fraternal de desamparo. O estigma de criminoso era uma marca invisível que afastava qualquer um que pudesse estender-lhe a mão ou oferecer algum conforto. Em sua casa o ar era denso, carregado de uma tristeza indescritível e desoladora. Beatriz, sua única filha, olhava para ele sentado àquela mesa imensa, com olhos que misturavam amor e uma dúvida devastadora. Ela assistia às reportagens que distorciam o passado do pai, transformando filantropia em um esquema de lavagem de dinheiro e sucesso em fraude. Ricardo tentava explicar a verdade, mas como provar a inocência diante de documentos que ele mesmo, em sua confiança cega, havia assinado sem ler? A tensão crescia. As refeições tornaram-se rituais silenciosos e a admiração de Beatriz fora substituída por uma desilusão amarga que partia o coração de Ricardo. Certa noite, movido pelo desespero, Ricardo retornou ao antigo escritório da Império Arias sob a escuridão. O prédio estava lacrado, mas ele conhecia cada entrada que ajudara a planejar. Movendo-se como um fantasma em sua própria criação, ele chegou à sala de Alberto. O local fora limpo, mas a arrogância de Alberto o fizera negligenciar detalhes triviais. Vasculhando uma lixeira esquecida em um canto escuro de uma sala de arquivos, Ricardo encontrou um fragmento de papel térmico, um recibo misterioso de transferência bancária internacional, cujo texto estava quase apagado pelo tempo. Aquele pedaço de papel valioso era o início de sua salvação. Aquele rastro financeiro era o fio de Ariadne no labirinto de traições. Analisando as informações cifradas e o código sombrio, Ricardo percebeu que o dinheiro usado para incriminá-lo viera de um fundo obscuro. Ao investigar a origem, através de um terminal que Alberto esquecera de desconectar, uma verdade arrebatadora emergiu. Alberto não agira sozinho. Ele fora financiado e protegido por um antigo rival político da família de Ricardo. Um homem poderoso, cujos interesses imobiliários haviam sido frustrados pela ética rígida de Ricardo anos atrás. O golpe não era meramente financeiro. Era uma vingança política e humilhante orquestrada para aniquilá-lo completamente. Ricardo compreendeu que a justiça lenta não salvaria sua dignidade a tempo. Ele precisava de provas irrefutáveis, obtidas nas sombras vividas, longe dos holofotes da mídia e da polícia. Ferido em seu orgulho, tomou a decisão mais difícil de sua existência. Ele precisava desaparecer, abandonando seu passado de glória. Para o mundo e até para Beatriz,
Ricardo Arias deveria deixar de existir. Ele cortou laços, deixou um bilhete enigmático para sua filha e mergulhou na obscuridade dos subúrbios esquecidos da metrópole. Iniciou ali sua jornada subterrânea, vivendo em pensões baratas e usando um pseudônimo. Agora invisível, movido por uma determinação gélida e incansável, estava pronto para desenterrar a podridão que Alberto acreditava ter enterrado. A caçada começou, e Ricardo aprendia a ser finalmente o caçador. O anonimato era uma armadura pesada, mas necessária para sobreviver. Ricardo Arias, o homem que um dia desenhara com orgulho a linha do horizonte da metrópole, agora se perdia na multidão como um operário invisível e sem nome. Suas mãos, antes acostumadas ao toque suave do papel, estavam calejadas e sujas de concreto. Ele trabalhava em obras de subúrbio, carregando sacos pesados sob um sol impiedoso que não perdoava sua antiga vida de privilégios. Ninguém o reconhecia sob a poeira. Para os colegas, ele era apenas rico, um ajudante silencioso que falava pouco e trabalhava dobrado. Cada gota de suor que caía sobre o cimento era uma forma de expiação por sua ingenuidade passada. Ao fim de cada turno exaustivo, Ricardo não buscava o descanso. Ele refugiava-se em bibliotecas públicas distantes, escondido sob capuzes e óculos escuros. O arquiteto brilhante tornara-se um estudante obsessivo e metódico. Se ele fora derrubado por leis que não compreendia plenamente e por números manipulados com malícia, ele aprenderia cada vírgula desses sistemas. Noites inteiras eram dedicadas ao estudo profundo do direito penal e da contabilidade forense. Ele devorava manuais de auditoria para entender as brechas que Alberto usara para camuflar os desvios. Sua mente, antes voltada para a estética das formas, agora era um bisturi focado em encontrar as cicatrizes ocultas daquela fraude. A raiva cega que quase o consumira nos primeiros dias de exílio deu lugar a uma frieza estratégica. Ricardo percebeu que o ódio apenas turvava o julgamento, enquanto a paciência era uma base sólida para qualquer reconstrução. Cada nova descoberta sobre os passos de Alberto era uma peça de um quebra-cabeça montado com calma milimétrica e precisão. Ele não queria apenas provar sua inocência diante de um juiz. Ele desejava que o traidor assistisse à própria ruína, tijolo por tijolo, da mesma forma que ele fizera com o legado do Império Arias. A arquitetura de sua vingança seria baseada na verdade absoluta. Nessa busca solitária, ele cruzou o caminho de um aliado inesperado. Em um fórum obscuro sobre crimes financeiros, encontrou rastros de um hacker recluso que monitorava Alberto secretamente. O jovem prodígio também fora prejudicado pelo mesmo grupo criminoso, perdendo sua herança em um golpe arquitetado pelo rival político de Ricardo. Unidos pela dor da traição e pelo inimigo comum, formaram uma aliança de sombras poderosa. O hacker quebrava senhas e firewalls, enquanto Ricardo fornecia a lógica estrutural necessária para rastrear o fluxo internacional do capital e os contratos originais adulterados. Essa parceria trouxe um dilema moral que testava suas convicções. O hacker propôs métodos ilegais, como criar evidências falsas para drenar as contas de Alberto em uma única noite. A tentação de pagar o mal com o mal foi quase irresistível para o homem que perdera tudo. Mas Ricardo, ao olhar para suas mãos ásperas e feridas, lembrou-se do brilho nos olhos de Beatriz. Se ele se tornasse um criminoso para vencer outro, o que restaria de sua integridade para oferecer à filha? Ele escolheu o caminho mais longo da exposição legal, mantendo sua essência ética mesmo na escravidão do anonimato. O primeiro movimento dessa retomada foi sutil, mas carregado de um simbolismo devastador. Ricardo enviou uma mensagem criptografada ao computador de Alberto, furando todas as defesas digitais. Era apenas uma imagem.
O esboço original do primeiro prédio que projetaram juntos na juventude, com uma nota curta e impactante. O morto está vivo. Não havia ameaças de morte. Apenas a promessa solene do retorno de quem Alberto pensava ter destruído para sempre. O efeito foi instantâneo e tóxico. No topo do seu império roubado, Alberto sentiu o pânico gélido ressurgir em suas veias. Ele começou a cometer erros crassos na frente dos sócios, revisando documentos com mãos trêmulas e gritando com subordinados sem motivo aparente. Em um acesso de fúria paranoica, convocou seus capangas e deu uma ordem sombria. Ricardo Arias precisava ser silenciado. Eles deveriam vasculhar cada beco, cada pensão e cada canteiro de obras da metrópole. O caçador agora sabia que era alvo de uma perseguição implacável, e Alberto estava disposto a derramar sangue para garantir que seu segredo continuasse enterrado no passado. A noite estava carregada de uma eletricidade estática que parecia antecipar a tempestade iminente sobre a metrópole. Ricardo Arias, agora um fantasma vagando em sua própria cidade, sentia o cerco se fechar de maneira implacável e sufocante. O esconderijo improvisado no sótão de um armazém abandonado, que outrora lhe parecia um santuário seguro, foi subitamente violado pelo som seco de botas táticas golpeando a madeira podre da escadaria. O pânico não o paralisou. Em vez disso, despertou um instinto de sobrevivência animal que ele desconhecia possuir até então. Ele escapou pela saída de incêndio lateral, sentindo o metal frio e enferrujado sob suas mãos calejadas, enquanto o clarão das lanternas de alta potência de Alberto vasculhava o vácuo que ele acabara de deixar para trás. A perseguição subsequente pelas ruas escuras do distrito industrial foi uma dança frenética entre a vida e a morte. Ricardo corria entre as sombras, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro, tentando desesperadamente escapar da cela, enquanto o eco das sirenes distantes e o brilho agressivo dos faróis dos capangas de Alberto criavam um labirinto de luz e medo sob a garoa fina. Ao encontrar um refúgio temporário em um beco isolado e fétido, Ricardo parou diante de um espelho quebrado, descartado entre os escombros de uma vida que não lhe pertencia mais. A imagem que viu no reflexo o assombrou profundamente. O arquiteto elegante e visionário, cujas roupas eram sempre impecáveis e o discurso sempre polido, dera lugar a uma figura endurecida, suja e selvagem. Seus olhos, antes cheios de criatividade e sonhos, agora ardiam com um fogo sombrio e puramente vingativo. Ele percebeu, com um tremor de horror existencial, que a busca obsessiva por Alberto o estava consumindo por dentro, transformando sua essência. Ele não era mais o homem que construía legados para o futuro. Ele estava se tornando um demolidor de almas, cego pelo ódio. A sede de vingança era um veneno doce, e ele estava bebendo demais daquela taça. Aquela crise de identidade o atingiu como um golpe físico no estômago, forçando-o a questionar se realmente valeria a pena recuperar sua antiga vida, se, no processo, ele acabasse se perdendo completamente. O ponto de virada emocional ocorreu em uma tarde cinzenta de terça-feira, quando o desejo visceral de ver Beatriz superou o medo constante da captura. Ricardo a seguiu de longe, agindo como um observador invisível na periferia de sua própria história. Ele a viu sair da universidade, os ombros visivelmente curvados sob o peso de um mundo que agora a desprezava impiedosamente por causa do sobrenome Arias. Beatriz parou em um banco de praça solitário e chorou baixinho, escondendo o rosto nas mãos trêmulas. A dor dela era palpável. Uma agonia silenciosa que Ricardo sentiu vibrar em seus próprios ossos. Ele assistiu impotente quando um antigo colega de classe passou por ela e desviou o olhar com desdém, como se a vergonha da família Arias fosse uma doença contagiosa.
Naquele momento cruel, o desejo egoísta de ver Alberto sangrar foi substituído por uma determinação muito mais profunda e nobre. Ele percebeu que a vingança pura era apenas um beco sem saída, mas a justiça absoluta era o único caminho que poderia limpar o nome da filha e devolver a ela o orgulho roubado. Ele não lutaria mais por si mesmo, mas pela redenção de Beatriz. Com uma clareza estratégica renovada e gélida, Ricardo mudou bruscamente seu curso de ação. Ele não seria mais uma sombra errante em busca de sangue. Ele voltaria a ser o mestre arquiteto, mas desta vez o arquiteto da verdade nua e crua. Usando os recursos digitais e as brechas de segurança fornecidas por seu aliado hacker, ele traçou um plano audacioso para se infiltrar no evento mais exclusivo do ano. A festa de gala, onde Alberto celebraria a fusão definitiva das empresas sob o selo do Império Roubado. Ele precisava de evidências físicas que só estariam acessíveis naquela noite de celebração ostensiva. A infiltração exigiu uma transformação física e psicológica absoluta, vestindo um traje de gala impecável, obtido através de uma rede clandestina de favores que ainda restava de seu passado glorioso. Ricardo caminhou entre a elite metropolitana como se nunca tivesse partido para o exílio. O luxo estonteante do salão de festas era um contraste grotesco com o suor e a poeira dos canteiros de obras onde passara os últimos meses de sua vida. O som da orquestra clássica e o aroma sofisticado de perfumes caros mascaravam a podridão moral que ele sabia estar presente em cada brinde. Foi então que ele avistou sua esposa no meio da multidão. Ela estava elegante, mas havia uma tensão perturbadora em seu rosto que as joias não conseguiam esconder. Ao se aproximar sorrateiramente de uma varanda privativa onde ela conversava com Alberto em voz baixa, a verdade desabou sobre ele como um edifício condenado. Ele ouviu as palavras dela, carregadas de uma culpa dilacerante e submissa. Ela sabia da armadilha desde o início. Alberto a convencera fraudulentamente de que o golpe era o único modo de proteger Ricardo de uma investigação criminal ainda maior. Uma mentira cruel arquitetada para garantir o silêncio dela sob o pretexto hipócrita de proteção familiar. A descoberta de que sua própria esposa fora manipulada para se tornar uma aliada passiva de seu destruidor foi a revelação mais dolorosa de toda a sua jornada. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas ele sabia que não podia vacilar agora. O cenário estava finalmente montado para o confronto, e ele era o único que possuía as ferramentas para derrubar as paredes daquele império de mentiras. O tilintar dos cristais e o murmúrio contido da elite metropolitana criavam uma sinfonia de opulência que Ricardo Arias achava quase insuportável. Escondido sob a elegância de um smoking que parecia uma armadura emprestada, ele observava Alberto do outro lado do salão de gala. O traidor estava radiante, cercado por investidores e pelo rival político que, das sombras, financiara a ruína de Ricardo meses atrás. A celebração da fusão da empresa era o funeral da honra de Ricardo, ou assim, Alberto acreditava com sua arrogância habitual. Enquanto o ex-sócio subia ao palco improvisado para discursar sobre ética e visão de futuro, Ricardo sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Não era medo, era o peso da verdade pronta para ser libertada das profundezas onde fora enterrada. No momento exato em que Alberto ergueu sua taça para um brinde triunfante, o sistema de som soltou um ruído agudo e as luzes do grande salão foram substituídas pelo brilho gélido de um projetor de alta definição. Ricardo não apareceu com uma arma ou gritos desesperados. Ele apareceu com dados e luz. No enorme telão atrás de Alberto, surgiram imagens nítidas dos contratos adulterados, registros de transferências em paraísos fiscais e as conversas criptografadas que o aliado hacker havia recuperado.
O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada de Alberto, que via seu mundo de vidro começar a estilhaçar diante de seus olhos e de toda a sociedade que ele tanto tentava impressionar. Este homem que vocês chamam de visionário. A voz de Ricardo ressoou pelo salão, firme e desprovida de qualquer hesitação, enquanto ele caminhava para o centro da luz. Construiu este império sobre os alicerces podres da fraude e da traição sistemática. Alberto, recuperando-se do choque inicial, soltou uma risada nervosa e agressiva, gesticulando para que a segurança expulsasse o intruso. Chamou Ricardo de louco, de foragido da justiça, que estava tendo um surto psicótico diante de pessoas respeitáveis. A elite da cidade observava a batalha de narrativas com uma mistura de horror e um fascínio mórbido por ver a queda de um de seus pares. Alberto tentou ridicularizá-lo, apontando para o telão e chamando as provas de montagens digitais baratas de um homem desesperado que perdera a sanidade junto com a fortuna. Foi então que Ricardo revelou a conexão final, o rastro financeiro que ligava Alberto diretamente ao rival político presente na sala, expondo uma rede de corrupção que ia muito além de uma simples disputa corporativa. O escândalo não era mais apenas privado, era um crime de Estado que envolvia desvio de verba pública e manipulação de licitações. O pânico nos olhos do político foi o sinal claro de que a flecha de Ricardo havia atingido o alvo. Acuado como um animal perigoso, Alberto aproximou-se de Ricardo, sussurrando com um veneno que apenas os dois podiam ouvir. Ele mencionou o segredo do passado. Aquele deslize ético que Ricardo cometera 20 anos atrás para salvar a empresa de uma falência iminente, um erro que sua filha Beatriz desconhecia completamente e que destruiria a imagem de herói que ela ainda tentava manter do pai. Se você prosseguir com isso, Ricardo, ameaçou Alberto, agora falando alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem, eu contarei a todos, inclusive a Beatriz, quem você realmente foi no início da carreira. Eu contarei sobre o suborno que você pagou para aprovar aquele complexo habitacional no subúrbio. Você quer mesmo que ela saiba que o pai dela é tão sujo quanto os homens que ele agora tenta condenar? O momento de tensão máxima paralisou o salão de festas. Ricardo olhou para sua esposa, que tremia em um canto com os olhos marejados de culpa, e imaginou o rosto de Beatriz. Por um segundo agoniante, a dúvida o assombrou. Ele poderia recuar agora, salvar o que restava de sua reputação aos olhos da filha e permitir que Alberto vencesse parcialmente. Mas Ricardo Arias não era mais o homem que temia as sombras ou as próprias falhas. Eu já perdi tudo, Alberto, disse ele, sua voz projetando-se com uma autoridade moral que silenciou os últimos sussurros dos convidados, inclusive a minha ilusão de perfeição. Sim, eu errei no passado. Eu fui fraco e paguei aquele suborno há décadas para manter meus sonhos vivos. Eu admito isso aqui, diante de todos e diante da lei, porque a verdade completa é o único alicerce sobre o qual posso reconstruir minha vida. Ao confessar publicamente seu próprio pecado, Ricardo arrancou das mãos de Alberto a única arma de chantagem que o traidor ainda possuía. A verdade era sua única aliada agora, por mais dolorosa e humilhante que fosse a admissão pública. O choque da confissão de Ricardo causou um tumulto instantâneo. Alberto, percebendo que sua rede de mentiras havia colapsado totalmente, tentou avançar fisicamente contra Ricardo, mas foi contido por convidados e garçons horrorizados. O som das sirenes da polícia começou a invadir o recinto luxuoso, as luzes azuis e vermelhas refletindo nas enormes vidraças do salão como um prenúncio do fim. Em um movimento desesperado de alguém que não tinha mais nada a perder,
Um capanga de Alberto correu para o painel de controle e todas as luzes do salão se apagaram subitamente, mergulhando a elite metropolitana em uma escuridão absoluta e aterradora. Gritos de pânico ecoaram no breu, e no meio do caos invisível, o som seco e ensurdecedor de um único disparo de arma de fogo rasgou o ar, deixando uma pergunta mortal pairando no vazio de uma noite que ainda estava longe de terminar. O som seco do disparo reverberou pelas vigas de mármore, silenciando os gritos por um milésimo de segundo que pareceu uma eternidade. No breu absoluto, o cheiro de pólvora misturou-se ao perfume dos convidados. Quando as lanternas táticas da polícia cortaram a escuridão, o cenário de devastação era psicológico. Ninguém fora atingido pelo projétil que se encravou em uma coluna, mas o pânico selou o destino de Alberto. Ele fora interceptado nos fundos, tentando escapar por uma saída de serviço com uma maleta contendo os registros que pretendia destruir. A imagem do homem impecável, agora algemado e com o rosto pressionado contra o chão, foi a última visão que a elite teve do homem, que os enganara por tanto tempo. Nos meses seguintes, o turbilhão mediático transformou Ricardo de vilão em um símbolo de redenção. O processo de limpeza de seu nome não foi um caminho de rosas, mas uma jornada exaustiva. Ricardo não buscou atalhos. Ele se apresentou voluntariamente para responder pelo erro ético de 20 anos atrás. Sua transparência desarmou os promotores e a justiça concedeu-lhe uma pena alternativa voltada para o serviço comunitário. A recuperação de seus bens foi parcial, mas a restauração de sua dignidade foi absoluta. Ele não era mais o criminoso foragido, mas o homem que teve a coragem de implodir sua vida para salvar sua alma. A verdadeira batalha, porém, não foi travada nos tribunais, mas no apartamento de Beatriz. O reencontro ocorreu em uma tarde. Quando Ricardo entrou na sala, ele não viu o arquiteto, mas apenas um pai que temia o julgamento da filha. Beatriz não correu para seus braços. Houve um silêncio, carregado pelo peso das notícias e da admissão de Ricardo sobre seu passado. Ela perguntou por que ele mentira. Ricardo explicou que tentara construir um pedestal, sem perceber que o amor de uma filha não precisa de monumentos, mas de verdades. O abraço que se seguiu foi o desabamento da última parede que os separava. O perdão dela foi a absolvição que importava. Com o nome limpo, Ricardo tomou uma decisão que chocou o mercado. Ele recusou ofertas para liderar novos projetos. Em vez disso, fundou uma organização focada em arquitetura social. Ele passou a usar seu gênio para projetar habitações em comunidades, transformando vilas em bairros onde o vento e a luz podiam entrar. Seu novo escritório não era mais uma cobertura, mas um canteiro de obras. Ricardo descobriu que a arquitetura não tratava de alcançar o céu com aço, mas de oferecer solo firme para quem nunca teve onde pisar. Antes de fechar esse capítulo, Ricardo sentiu a necessidade de realizar um último ato. Ele visitou a penitenciária onde Alberto cumpria sua sentença. O vidro que os separava refletia dois homens que o tempo tornara estranhos. Alberto ainda transbordava um veneno, amaldiçoando Ricardo e acusando-o de destruir tudo por moralismo. Ele não entendia como Ricardo podia estar em paz sem fortuna. Ricardo ouviu tudo em silêncio, sentindo uma compaixão profunda. "Eu não vim para te ver sofrer", disse ele. "Eu vim para te dizer que eu te perdoo. Não porque você mereça, mas porque eu não quero carregar você comigo pelo resto da minha vida." Ao sair, Ricardo sentiu o peso de décadas deixar seus ombros. A cena final aconteceu no terraço de uma das habitações sociais que ele acabara de entregar. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de violeta, Ricardo sentiu a mão de Beatriz segurar a sua.
Ele não possuía mais o império que planejara deixar, mas olhava para as famílias entrando em suas casas e sentia uma riqueza imensa. Ele compreendeu que seu verdadeiro legado não eram os prédios, mas a integridade recuperada no fogo da provação. Ricardo Arias, o homem que caiu das alturas para encontrar a verdade no chão, agora caminhava sobre uma fundação que nenhum terremoto ou traição poderia abalar. Sua história não era sobre uma vitória financeira, mas sobre o triunfo silencioso da honra sobre a mentira que um dia existiu.